Olá, vamos continuar agora com o capítulo 3 do livro Os Problemas da Estética, do Wade Patterson. O capítulo 3 se chama Autonomia e Funções da Arte. Pode ser que esse vídeo fique um pouco extenso e eu faça o capítulo dividido em duas partes. Vamos ver como é que vai ficar aqui com a divisão dos tópicos. Bom, iniciando aqui, vamos falar sobre o primeiro tópico, que no caso inicia o capítulo com um dilema muito recorrente no campo das artes, que é a ideia de reconhecer a arte em vários campos da atividade humana, mas ao mesmo tempo ver a arte como uma atividade única. Um dilema muito recorrente mesmo. Isso leva a gente a pensadores que chegam a um extremo onde eles negam qualquer beleza que não seja artística e que não possa existir arte nas outras atividades humanas. Também leva a outro extremo completo, que é entender a arte como qualquer coisa, que da coisa mais particular até a mais genérica. O que não significa, no entendimento do Patterson, que não devemos ter uma especificação da arte. Não é porque nós podemos chegar a esses dois extremos que não podemos ter uma especificação da arte. Mas também temos que entender que existe uma extensão da arte para outras atividades humanas. E que ele, por exemplo, ele cita a oratória, por exemplo, com uma área que faz uso de efeitos artísticos, a cerimônia, vestuário, decoração, produtos industriais. Tudo isso faria algum uso da arte em algum nível. O autor ele também defende a ideia de que as atividades humanas, de uma forma geral, elas têm o quê de artístico, porque existe aquela ideia do fazer com arte. Uma busca de uma formatividade, seria uma forma de fazer, não seria uma forma de fazer, ao mesmo tempo que ela seria uma invenção do modo de fazer, a ideia da formatividade dentro do conselho do Luiz de Paz. É um pouco enrolado, mas a gente vai destrinchando aqui aos pouquinhos. Vou deixar um pouco mais elucidado, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o Patterson vê em algumas atividades humanas exercícios de formatividade, onde existe uma forma de fazer e uma invenção dessa forma de fazer também. Ele cita como exemplos a navegação, a agricultura, a própria arte da estratégia da guerra, a persuasão, governar, a cirurgia, enfim, entre outras áreas do conhecimento humano. Assim, para Patterson, quando a gente diz que uma ação, um raciocínio é belo, não é uma metáfora. Isso é realmente uma avaliação verdadeiramente estética. Por serem obras que são consideradas bem-sucedidas dentro da sua área, eles são considerados verdadeiros exercícios de formatividade. Trabalho, né? Um caso seria, por exemplo, quando o belo coincide com o bom. Seria um caso de formatividade quando um caso específico onde o belo vai coincidir com o bom, ou com o verdadeiro, ou com o útil. Mas a gente tem sempre que lembrar que a arte não pode se reduzir a nenhuma dessas ideias. Seria uma visão muito reducionista. Mas a gente, por enquanto, a gente está meio que enrolando aqui, né? A gente entendeu isso da arte e dessa coisa da atividade humana e de existir arte nos ofícios diversos. Mas cadê, né? Cadê a definição de arte do Luiz de Patterson? Arte sem genitivo, sem locativo, sem essa coisa de arte de, ou algo com arte. Mas arte mesmo, arte na palavra em si. Será que tem mesmo? Quem sou eu, né? Não sei. Quem sou eu para dizer? Não sei. Mas o Patterson vai tentar dar a sua opinião aqui. Eu vou tentar aqui explanar aqui para a posteridade. Como é uma coisa muito delicada, eu vou usar as próprias palavras dele, que estão no início do capítulo 6. Vamos aqui dar uma bela lida. Pois bem, a arte propriamente dita é a especificação da formatividade, exercitada não tendo em vista outros fins, mas por si mesma. A obra de arte consiste precisamente nisso, no não querer ter outra justificação que a de ser um puro êxito, uma forma que vive per si, uma inovação radical e um incremento imprevisto da realidade. Alguma coisa que primeiro não era e que é única no seu gênero. Uma realização primeira e absoluta. Isso vai estar na página 33. Acho que da edição do ano 2000, a tradução em português do Brasil. Foi bonito o que a gente leu e tal. Mas agora vamos para algumas ressalvas, porque esse capítulo todo vai ser uma
vamos destrinchar aqui a relação da arte com outras formas do fazer humano. E essa especificação da arte não significa isolar a arte das outras coisas, como se existisse um abismo onde aqui fica a arte, aqui ficam as outras coisas que contêm arte e aqui fica um abismo entre elas. Seria uma escala gradativa, seria algo que vem da mínima inventividade dentro de qualquer arte, perdão, dentro de qualquer atividade, até a mais pura e desinteressada realização de arte. E dentro dessa gama vão existir infinitas possibilidades de combinação do fazer com arte e do fazer arte. Aí o capítulo vai se debruçar a entender isso da arte com outras atividades. E o problema da arte com outras atividades é um problema já muito intrigante dentro do campo da estética, e é um problema bastante complexo a gente levar em consideração que a arte está presente em todo tipo de operosidade humana. Daí vão existir muitas nuances. Na visão de Parison, por exemplo, tem autores que vão negar a existência da arte em outras atividades. Eles chegam nesse extremo. E aqui o Parison vai citar como exemplo um filósofo italiano chamado Benedetto Croce, que admite que a moralidade deve estar na base da atividade artística, mas que a lei ética ela estaria dentro da lei estética. Então, o artista ele deveria se preocupar apenas com fazer arte e não com nenhuma outra coisa. Só que o Croce esquece, pelo menos do ponto de vista do Parison, que o artista é o primeiro crítico da sua obra, exercendo desde sempre um pensamento meio que judicante. Ele, desde o início da feitura da sua obra, ele já inicia um processo de julgamento da obra, onde ele já começa a instituir em si mesmo limites para aquela obra. Então, ele acredita que o Croce ele tenha se engajado um pouco numa linha de pensamento onde ele tenta fugir de uma dualidade que existe já, que é a dualidade da gente procurar tanto a arte dentro das coisas e acabar subordinando as coisas à arte, ao mesmo tempo que a gente às vezes tenta tanto conectar a arte com outros fazeres humanos que a gente acaba criando uma outra relação de dependência. E o Parison acredita que o Croce, para poder tentar fugir dessa dualidade, criou meio que essa divisão um pouco muito rígida. E essas duas concepções elas vão causar essa confusão até hoje. E o Parison no livro ele nos dá dicas e caminhos de como a gente sair um pouco melhor desse emaranhado. Ele cita alguns exemplos de obras onde você vai ter um ponto de vista artístico, mas também filosófico, político e até mesmo religioso, de uma forma muito conectada e com conexões extremamente ricas. Ele cita, por exemplo, a Bíblia, as tragédias gregas, ele cita a Divina Comédia, ele cita as obras de Dostoiévski como exemplos bem arrumados de interseção entre arte e filosofia, por exemplo. E, continuando o tópico, ele vai falar agora sobre uma outra dúvida muito pungente que tem, que é a relação entre a arte e a vida. E para alguns a arte e a vida estão intimamente ligadas, mas para outros é preciso que exista uma separação entre a arte e a vida, como se fossem duas gamas opostas das coisas. Aqui a gente já entendeu, né? E já foi entendido por muito tempo que a arte seria algo que o ser humano só buscaria depois que tem todas as suas necessidades básicas atendidas, depois que não tem mais deveres morais, depois que já teve as suas necessidades básicas de sobrevivência atendidas, onde já teve todos os problemas políticos bem resolvidos. É engraçado porque a gente está numa situação política bastante delicada que faz a gente ver como essa afirmação é um pouco frágil. E vendo isso, que a arte teria esse desprendimento dessa coisa, né, da necessidade de ter as outras necessidades atendidas, a gente criaria a arte como um exercício de desinteresse completo, destituído de qualquer finalidade utilitarista, perdão. E que
Isso seria um extremo. Existe outro extremo, que seria a ideia de se pensar a arte como um abrigo das dificuldades perenes da vida, um fugaz, um raro momento de deleite dentro dessa grande tragédia que é a vida. Seria um lugar de refúgio, de contemplação. Isso seria um outro extremo do pensamento. Seriam duas ideias parecem muito diversas e que parecem muito distantes, né? A gente vai conviver durante muito tempo com várias dualidades, com várias coisas que a gente pensa como extremos. E a arte é isso, a arte é aquilo, a arte é o fazer, a arte é a contemplação, que a arte requer empenho, ou que ele requer um grande distanciamento, que a arte tem que falar dos problemas do seu tempo, ou que a arte ela tem que ficar numa redoma distante e viver apenas para si própria. Bom, a gente percebe nisso que se quer muita coisa da arte, se quer que a arte fale sobre muita coisa, puxa-se a arte para um ponto, puxa para a arte para o outro, ela é muito malhada, coitada, né? Tem quem busque cada coisa com a arte e tem quem queira uma experiência quase espiritual, enquanto outros querem apenas escapar da realidade um pouco durante alguns minutos, enquanto lê, enquanto vê algo. E a arte está presente, né? O Pareson conclui que a arte está presente em toda a vida humana, ao mesmo tempo que a vida alimenta a arte e faz parte da arte estar dentro desse paradoxo, dessa dicotomia entre a funcionalidade e a gratuidade, entre a adesão e distanciamento, entre responsabilidade e evasão. Seria uma coisa que seria da arte mesmo, estar dentro dessa confusão de ideias. E continuando o capítulo, ele começa a falar sobre o problema da autonomia da arte. O problema da autonomia da arte é uma ideia um pouco recente. Ela vem do pensamento moderno, onde se exigiria que a arte seja praticada por si própria, tendo como o seu próprio valor, a própria justificativa de existir, recusando interferências externas que poderiam ser consideradas contaminação, como se a arte estivesse realmente numa redoma, longe, esterilizada de todos os conteúdos do pensamento. Esse tipo de pensamento hoje em dia ele não é mais tão vigente, dessa forma muito extrema, mas essa ideia de autonomia ou de independência acabou tomando outras nuances menos extremas. É percebido, então, que é possível existir uma relação da arte com outros valores, mas que esses funcionem como uma matéria do ato criativo, como dados pré-artísticos antecedentes e que resolveriam a obra em si. Essa ideia ela é questionada por Pareson, né? Ele não consegue ver como os outros valores sejam apenas um material para a arte. E ele considera isso uma forma de negação da arte, na verdade. Quando você priva dos seus sentidos, das referências, ou até mesmo das finalidades dela. Seria uma forma de negar, como se a arte fosse se tornar uma coisa, apenas uma forma pura, ou a arte se tornaria apenas uma propaganda, ou apenas uma pregação. Seria subordinar o valor artístico a outros valores. E isso seria uma forma tão errada de encarar a obra de arte como a ideia de ver a arte de uma forma completamente isolada. Na visão do autor, a ideia de autonomia de arte ela estaria mais ligada a uma própria suficiência da arte. Seria uma suficiência que não se negaria, nem se rebaixaria, mas que ao mesmo tempo ela entraria numa ideia de uma forma de uma interconexão, sem que ocorra uma dependência completa, nem que ocorra uma independência completa. Ele cita um filósofo chamado John Dewey, onde ele afirma que a arte é sempre mais que arte, é uma multiplicidade de atos, onde o artista não renuncia a si mesmo das suas convicções internas, nem dos seus intentos utilitários que possam existir. Tá? Simplesmente vai estar tudo dentro da obra. Por enquanto, eu vou parar esse capítulo aqui, mas eu vou finalizar ele no próximo vídeo.